Boa noite, os meus cumprimentos, a satisfação de estar aqui de volta sobre personalidades espíritas, hoje falando de Ivone Pereira. Então, Ivone Pereira, que nasceu em Rio das Flores, em 24 de dezembro de 1900, costureira e médium, autora de diversos livros psicografados. Foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, autora de romances psicografados, todos bastante conhecidos, não só entre os espíritas, como da população em geral. Uma escolaridade razoável, ela teve estudos, curso primário, completo, bem feito, e devido a algumas dificuldades financeiras, a família não conseguiu deixá-la prosseguir nos estudos. Mas o que fez, fez bem feito. Mulher de costura e bordado. Para auxiliar a família e o próprio sustento, dedicou-se à costura, ao bordado e ao artesanato de rendas e de flores. Então, trabalho de casa, bordado, artesanato, renda e confecção de flores. Muita leitura, realmente muita leitura. Essa que é a grande escola de Ivone. Tendo cultivado desde a infância o estudo e a leitura, completou a sua formação como autodidata com leituras de livros, de periódicos, ou seja, jornais e revistas. Aos 16 anos já tinha lido as obras clássicas de Goethe, Bernardo Guimarães, Zé de Alencar, Alexandre Herculano e Arthur Conan Doyle, além de vários outros. Mediunidade, que é o principal, mediunidade. Médium psicógrafa, receitista de desdobramento, de psicofonia, de vidência, de efeitos físicos. Vou repetir. Psicógrafa, receitista, desdobramento, psicofonia, vidência e efeitos físicos. Recém-nascida, com apenas 29 dias, quando ela tinha 29 dias de vida, teve um acesso de tosse que a sufocou, deixando-a em estado de catalepsia. E que ela ficou nesse estado cataléptico durante 6 longas horas. O médico e o farmacêutico da localidade chegaram a testar o óbito por sufocação. Tinha morrido por falta de respiração, sufocada. A família preparou o corpo da bebê para o velório, colocando o vestido, grinalda, e até já recebendo, encomendando e recebendo o pequeno caixão. Importante é dizer que o nome seria Maria. A mãe recolheu-se ao quarto, orou a Maria Santíssima, pedindo que ela fizesse algo a fim de que a criancinha não fosse sepultada. E prometeu dar-lhe o nome de Maria. Então a mãe vai para o quarto, entra em oração e pede a Nossa Senhora, a Maria Santíssima, que desse um jeito na situação, para que a menina não precisasse ser enterrada. Até morta, porque já estava dada como morta, e a mãe então queria naturalmente uma ressurreição. E prometeu a Nossa Senhora dar à menina o nome de Maria. Com 4 anos, a menina já dizia ver e ouvir espíritos, os quais, segundo ela, considerava como pessoas normais. 2 dos amigos invisíveis apareciam com mais frequência. Aos 8 anos de idade, a menina viveu um novo episódio de catalepsia. Certa noite, durante o sono, percebeu-se diante de uma imagem de Senhor dos Passos, pedindo socorro, pois sofria muito. Ivone cresceu numa família espírita. O pai enfrentou a falência comercial por 3 vezes, veio a tornar-se funcionário público, cargo que ocupou até o fim da vida. Isso em 1935. A partir de 16 anos, fase da adolescência, a mediunidade tornou-se um fenômeno comum para Ivone, que ela dizia receber a maior parte dos informes do além-túmulo, escrevendo crônicas e contos em desdobramento no momento do sono.
a sua faculdade apresentava-se diversificada, tendo se dedicado à psicografia, ao receituário homeopático, à psicofonia, ao passe e até mesmo, em algumas ocasiões, aos chamados efeitos físicos de materialização. E, tanto que ela se dedicou sempre à atividade de desobsessão. Naturalmente, mais aí a psicofonia. Dedicou-se por muitos anos, já disse, a desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Doutrina espírita. Teve o primeiro contato com o livro espírita e, posteriormente, aos 12 anos, ganhou de presente do pai o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Aos 13, começou a frequentar as sessões práticas. Então, aos 12, ela começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e aos 13, então, começa a frequentar as sessões espíritas, as sessões mediúnicas. Toda a sua vida foi de renúncias e dedicação aos sofredores. Via os espíritos com tal nitidez que, por vezes, confundia a si mesmo e aos seus familiares. Então, o convívio de Ivone com os espíritos era normal. Eu já conheci o meu sogro, João Rego, também tinha esse convívio. Era como se fossem pessoas que chegassem à sua casa para conversar. Ou então pessoas que passavam na rua, lá na Avenida da Liberdade, em Itaiobeiras, e o cumprimentavam. Às vezes eu estava conversando com ele, ele dizia, ali passou fulano de tal, ou uma pessoa assim, dando as suas explicações. Registros atávicos. Eu podia dizer também registros acásticos, uma palavra indiana que significa o registro dos acontecimentos, dos sentimentos, de todas as vidas. É uma espécie de HD da vida eterna espiritual. As lembranças da vida anterior não contribuíram menos para, no caso de Ivone, para causar tormentos. Pois à tarde, ao ser banhada, ela exigiu um vestido bonito e reclamava pela carruagem que deveria levar a passeio. Ela se sentia outra pessoa. Ela sentia realmente a nobreza. E isso dava sofrimento, porque ela não tinha nobreza na vida que levou, na vida física, porque nem viver ou vestir-se com luxo podia. No relacionamento com seu pai, mais uma vez, sendo chamada a atenção, olhava e dizia que ele não era o seu pai. Que ele não era o seu pai. Apontando para o nada, afirmando que aquele não era o seu pai. Ivone teve a oportunidade de saber da reencarnação de seu grande amor, um amor de várias reencarnações, quer dizer, repetidas, chegando a se corresponder com ele em esperanto e orientá-lo após a morte física. Ele havia nascido na Polônia, conterrâneo do criador do Esperanto, Zamenhof. Agora, uma explicação sobre a palavra, o nome Maria. O pai tinha sua própria vontade e, no momento do registro no cartório, não colocou o nome de Maria. Registrou a criança com o nome de Ivone. Y-V-O-N-N-E, Ivone. A própria Ivone confidenciou a amigos que, na espiritualidade, os espíritos a chamavam de Maria, respeitando assim a vontade e a promessa que a mãe aflita naquele momento que ela estava dada como morta e reviveu, ainda muito bebê. Charles, nome que precisa ser lembrado na vida de Ivone. Charles referia-se ao espírito Charles, que via com constância e que lhe fora companheiro de muitas jornadas, inclusive como pai amoroso. As visões lhe perturbavam e vinham juntos com uma imensa saudade, que seria de uma encarnação anterior na Espanha, que ela dizia que recordava com absoluta clareza. Charles, a quem ela considerava seu verdadeiro pai, daí o pai que ela considerava era Charles, devido a lembranças que teria de uma encarnação anterior. Era Roberto Canalejas, um médico espanhol de meados do século XIX. Ivone considerava seus familiares, os atuais da sua vida terrena,
pais e os irmãos como pessoas estranhas, assim como estranhava a casa, a cidade, tudo. Porque estranhava a família, a casa, a rua, a cidade, tudo. Em razão desses conflitos, até com 10 anos de idade, passou a maior parte do tempo na casa da avó paterna. Era a forma que ela tinha de se libertar. A imagem, então, animando-se, dirigiu-lhe as palavras: venha comigo, minha filha. Aquele espírito diz: venha comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. A menina, aceitando a mão que lhe foi estendida pela imagem, subiu os degraus do altar e não se lembrou de mais nada. Sentia apenas imensa saudade de Charles, a quem desejava abraçar, sofrendo por sua ausência física. A descrição dos encontros espirituais desses dois espíritos é sublime. Possivelmente, para o coração de Yvonne, os poucos momentos de felicidade que podia fluir. Quer dizer, naquela hora em que ela se encontrava com Charles. Além das horas de trabalho psicográfico de literatura, que confessava de intensa felicidade, as únicas horas felizes que conheceu sua vida eram oportunidades de convívio com os espíritos. Então, você está vendo aí, Yvonne Pereira, a convivência normal, agradável, feliz, era com os espíritos. Agora, a Federação Espírita Brasileira. Yvonne era uma mulher corajosa, muito corajosa. A pedido da Federação Espírita Brasileira, escreveu em 1982 sua própria biografia, detalhando suas lutas, seus percalços, que foi publicada mais tarde pela revista Reformador da FEB. Então, ela escreve a sua própria biografia. Não temeu informar que era a personagem de muitas histórias e romances escritos mediunicamente por seu intermédio, descrevendo sua trajetória de acertos e desajustes desde o ano 40 da era cristã. Então, as histórias de Yvonne, de acertos e desacertos, ela escrevia desde a era cristã, no ano 40. Manteve-se fiel à FEB, Federação Espírita Brasileira, mesmo após ter tido duas de suas primeiras produções mediúnicas rejeitadas: Memórias de um Suicida e Amor e Ódio. Por sinal, dois grandes livros. A Federação Espírita Brasileira sempre teve muito cuidado em só publicar aquilo que tenha realmente aprovação, por questão de segurança e respeito. Amei e respeitei a Casa Máter do Espiritismo no Brasil desde minha infância, guiada por meu pai, que igualmente amava e respeitava. Palavras de Yvonne. A ela me submeti mais tarde, aconselhada por meus amados guias espirituais, Bezerra de Menezes e Charles. Bezerra de Menezes e Charles. Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira. Entre os anos de 1960 e 1980, quase na nossa época, Yvonne teve artigos seus publicados no Reformador sob o pseudônimo de Frederico Francisco. Nome escolhido em homenagem ao compositor polonês Chopin, com quem ela certamente mantinha estreitos laços espirituais devido à origem em conjunto no passado. Agora, Esperanto. Esperantista atuante, trabalhou na sua difusão através de correspondência que mantinha com outros esperantistas no Brasil e no exterior. A grande vocação, os suicidas. Lia dos jornais e anotava em caderno especial o nome que descobria terem tirado a própria vida, orando por eles diariamente, sabedora das dores que os alcançavam. Movimento espírita. Estudiosa da doutrina espírita na codificação, alicerçava todo o seu trabalho seguindo fielmente as prescrições do Livro dos Médiuns, isso no exercício da própria mediunidade, não só o conhecimento, como na prática. Atuou orientando médiuns e centros espíritas, reconciliando cônjuges, reequilibrando lares desarmonizados, consolando corações, evitando suicídios e esclarecendo
espíritos sofredores. Atuou em casas espíritas da cidade de Lavras, Barra do Piraí, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo. Então ela atuou em cidades Lavras, Pedro Leopoldo, Juiz de Fora, então em várias cidades. No Rio de Janeiro, que é a cidade em que ela residia. Curou obsessões, sempre assistida por espíritos de alta envergadura, como Bezerra de Menezes, Pitacus Sampaio, Charles e Roberto Canaleiras. Aplicava injeções de doentes pobres, costurava para eles, estabeleceu aulas de costura e bordado a moças e meninas de favela próxima de onde residia. Era comum a família abrigar pessoas necessitadas. Vivências que, segundo Ivone, marcariam sua vida para sempre. Ivone Pereira dedicou 54 anos às curas através de receituário homeopático, de passes e de preces. E o conhecimento doutrinário de Ivone? Reconheceu que fora o alto que tornara seu instrumento Manuel Quintão, pois faltava conteúdo doutrinário a toda a sua vida. Então, Leon Denis, Manuel Quintão e muitos outros que tinham uma grande capacidade puderam ajudar muito a Ivone. Palestrante. Foi oradora espírita durante 44 anos. Disciplinada, diariamente mantinha um trabalho de radiações que realizava a sós, juntamente com seus guias. E os livros de Ivone, que foram muitos. Então, a linha de chegada. Viveu Ivone 83 anos e desde cedo se dedicando ao bem do próximo. Seu pai costumava levar para casa pessoas necessitadas e a menina Ivone conviveu com mendigos que comiam na mesma mesa e que dormiam sob o mesmo teto que ela. Ivone retornou ao mundo espiritual em 9 de março de 1984, tendo desencarnado no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Muitas homenagens. Quando dos 10 anos de sua morte, a revista Reformador, março de 94, publicou extensa matéria em memória da médium. A vida e a obra de Ivone Pereira ficarão gravadas para sempre no coração de todos nós e na história do Espiritismo. Então, dedicação total. Ivone Pereira, uma vida dedicada ao Espiritismo, aos Espíritos e aos Espíritas. Que Deus a ilumine sempre, Ivone Pereira. A você, Ivone, o nosso mais fraterno abraço.